Olá, galera. Ao pessoal aí do ensino médio, né? Essa foi uma questão comum que eu passei para todas as turmas, mais um assunto que a gente está vindo aí no terceiro ano, mas achei importante que todos tivessem esse conhecimento, né? E é bem tranquilo de responder, é só pensar um pouquinho e procurar fontes seguras, tá? Bom, e aí eu vou fazer essa correção, né, dessa questão. Então, nessa questão eu quero saber qual é a função química do álcool, por que usar o álcool para combater o coronavírus e por que ser álcool 70. É isso que a gente vai ver aí agora, tá? Antes de começar a falar sobre a molécula do álcool, vamos entender um pouco do que está acontecendo, do cenário atual, tá? Nós temos uma doença, né, a Covid-19, que acredita-se ter se iniciado o seu ciclo na China. A China é um país exótico, né, onde o hábito de se alimentar de animais silvestres, de vender animais silvestres em feiras, né, e essas feiras livres com muito crustáceo e peixes. Então acredita-se que esse vírus ele andava, né, entre esses animais silvestres. Então a transmissão de um animal para o outro. E aí depois a transmissão do animal para o humano, e hoje a gente tem a transmissão de humanos para humanos, tá? Tudo ainda é muito hipotético, a gente ainda não tem certeza de tudo, mas a gente tem aí, né, um histórico de que começou lá na China, né, e esse comércio lá em Wuhan, nas feiras livres de Wuhan, tá? Depois a doença tomou uma proporção muito grande, deixando de ser uma epidemia e passando a ser uma pandemia e aparecendo em vários locais do mundo, tá? A gente tem aqui um dado, né, que eu obtive desse site aqui, dia 5/4/2020, é o dado de confirmados de coronavírus, 1.215.690, tá? No mundo, tá, gente? Então, quem quiser ver os dados atuais, é só entrar nesse site que lá aparece, né, no Brasil, no mundo, casos de morte, enfim. Não é para ter pânico, e sim o que um alerta e conhecer o que se trata, né, para entender as medidas cabíveis nesse momento. Bom, a gente fala sempre coronavírus, mas tem uma taxonomia específica, gente, para o vírus, tá? Então, a família é Coronaviridae, não é isso? O vírus é SARS-CoV-2 e a doença é Covid-19, certo? A Covid. Geralmente a gente vê falar o Covid-19. Bom, se é a doença, o artigo correto é a Covid-19, né? Então é importante algumas coisas assim que a gente vê muito falar. Então, só por forma de curiosidade, saber o que realmente é correto, né, se pronunciar. Em relação à biologia do vírus. Bom, o vírus, né, o SARS-CoV-19, ele é um vírus esférico, formato de uma esfera, com um envelope lipoproteico de lipídios, e saindo dessa camada de lipídios, a gente tem as proteínas estruturais. Em relação ao seu material genético, é uma molécula de RNA helicoidal. Então, a gente tem um nucleocapsídeo helicoidal aqui do coronavírus, certo? Em relação às características gerais do vírus, nós sabemos que os vírus eles são organismos que não têm células, acelulares, tá? Eles são parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ele conseguir sobreviver, para ele ter o seu metabolismo ativo, para ele se reproduzir, ele precisa estar dentro de um organismo vivo, tá? Então, essa é uma característica geral do vírus. O coronavírus, como a gente chama popularmente, né? Ele tem aqui um vírus de RNA. E nós sabemos que o reparo da fita de DNA, diferente do DNA, ele não é eficaz como ocorre no DNA. Então, a chance de mutação ocorrer de uma célula para outra em relação a um vírus de RNA, ela é o quê? Maior. E por isso que a gente encontra aí dentro da família desse coronavírus, né, várias características genéticas diferentes dentro dessa família, tá bom? Vamos agora entender por que, quem é essa molécula, quem é o álcool, né? Então, o álcool é uma função orgânica oxigenada.
Bom, as funções orgânicas, elas têm átomos de carbono, né? E para completar as 4 ligações de carbono, a gente liga a hidrogênio. Uma função orgânica oxigenada, o nome já diz, vai ter o quê? Oxigênio, tá? O álcool é uma das funções orgânicas oxigenadas. Nós temos outras, cetona, entre outras, tá? Qual a principal característica do álcool? Então, ele tem uma molécula aqui, né? Um grupo hidroxila, ligado diretamente a um carbono que saturado, ou seja, aqui só faz ligação que simples, tá? E por que, professora, usar o álcool para combater, para eliminar o coronavírus das superfícies, né, das mãos? Por quê? Então, a molécula de álcool, o álcool gel, né, 70, ela tem a capacidade de reagir com as biomoléculas dos vírus, ou seja, as proteínas do envelope lipoproteico. Então, essas proteínas, elas vão sofrer uma reação química com esse álcool a 70% e até mesmo com a RNA viral, né? E essa reação ela vai promover uma mudança conformacional nas estruturas, levando à perda da função. Que função é essa? A infectibilidade, a infecção por vírus. Então, quando ocorre o contato do álcool gel 70 com essa camada lipoproteica, onde está a proteína, vai desnaturar esta camada, e aí o vírus ele perde a sua função, né, que é de infeccionar as células, tá bom? Mas por que ser álcool 70? Não pode ser álcool 90 ou outra concentração? Bom, 70% é a concentração. A gente tem 30% de água e 70% de álcool, não é isso? Então, para que essa reação, né, a reação do álcool com a biomolécula, as proteínas do envelope lipoproteico, para que essa reação ocorra, eu preciso que esse álcool gel, esse álcool fique em maior contato com aquela molécula ali do vírus. Então, o fato dele estar mais sólido, né, digamos assim, ser gel, faz com que dê tempo a reação química que ocorrer, já que o álcool ele é bastante o que volátil, então no estado líquido. Então, quando ele está em gel, ele demora mais tempo, né, de evaporar. Logo, tem maior contato ali com a superfície do vírus e podendo ocorrer a esta reação que leva à desnaturação da camada lipoproteica e da desestruturação das proteínas. E assim a gente consegue, né, prevenir a, a infecção do coronavírus, tá? Lembrando que se você já tiver o coronavírus na sua corrente sanguínea, usando álcool gel você não vai resolver. É só o que? Para fazer um processo de higienização, ok? Então, gente, aí a gente responde essa questão. Lembrando que a gente precisa manter as medidas preventivas de higiene pessoal e de isolamento social nesse momento, para que a gente possa, né, diminuir a propagação do vírus, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.